Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas. Boa noite terrenas. a todos e a todas. Deixai de temores. As línguas de fogo Boa estão noite, Jadson. sobre as vossas Boa noite, cabeças. Wilson. Ó verdadeiros adeptos do Boa noite, Espiritismo, Alberto. vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas bem sei, mas que importa. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide, que Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador sabe falar. Ide e pregai, e as populações atentas receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as ciladas que armarem no vosso caminho? Os lobos caem nas armadilhas dos lobos. E de homens que sois grandes perante Deus, e que mais felizes do que Tomé, credes sem querer ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando nada conseguistes obter por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Marcha, pois, para a frente, grandiosa falange da fé. E os pesados batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as névoas da manhã aos primeiros raios do sol. A fé e a virtude que transporta montanhas, disse Jesus. As ainda mais pesadas que as maiores montanhas são as jazidas da impureza e de todos os vícios da impureza no coração humano. Parti, pois, cheios de coragem, para remover essas montanhas de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer, senão como pertencentes à idade das lendas, da mesma maneira como só imperfeitamente conheceis os períodos anteriores à civilização pagã. Sim, as revoluções morais e filosóficas vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos, que a desdenharão, aos sábios que desejarão prová-la, e aos simples e pequeninos que a aceitarão, pois principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes oferecerdes. E baixando a fronte, renderão graças pelas aflições que a terra lhes reservou. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Arai.
Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviarão da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos. Podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuírem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Os que, porém, falseiam o espírito dessa lei para satisfazerem sua vaidade e sua ambição, serão destruídos. Erasto. Vamos fechar nossos olhos, nos equilibrar nesse momento, nos colocar em sintonia com a mensagem da noite de hoje, agradecendo a Deus a presença do nosso amigo que se dispôs a estar conosco, trazendo informações úteis para o nosso crescimento espiritual. Agradecer a espiritualidade maior que se encontra conosco desde cedo, preparando o ambiente e preparando as nossas mentes e os nossos corações para as informações que aqui vamos receber. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê a permissão de iniciarmos os nossos trabalhos. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã. Boa noite aí para o Jorge, boa noite para a Neide, os demais que entraram agora. Nós vamos passar a palavra para nosso companheiro Marcelo, que veio boa noite. de Santana nos prestigiar. De logo já deixamos nossos agradecimentos pela cooperação dele. Fique à vontade, meu irmão. Você vai ter aí 35 minutos em média, 40 no máximo, para sobrar um tempinho para algumas perguntas, alguns esclarecimentos. E se você quiser também abrir durante a palestra, você pode abrir para as pessoas perguntarem. Aqui é bastante flexível, que não é, na verdade, uma palestra, é um estudo. E hoje nós vamos ter o prazer de ouvir o companheiro falar a missão dos espíritas, do item 4, do capítulo 20, os trabalhadores de última hora, da última hora. Ok, Marcelo? Fique à vontade aí, meu. Boa noite, meus irmãos. Obrigado pela convivência nesse estudo que é importante. Eu vou... deixa eu ver uma coisa aqui. Eu me perdi aqui. Eu vou querer ler a mensagem. A mensagem é bonita, é curta. Eu vou ver a mensagem do Evangelho do Espiritismo. Estou acessando aqui. Missão dos Espíritas. Não escutai já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrestres? Bem dizer o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, observação aqui, olha. A reencarnação é um conceito muito antigo. Então, por que novo dogma? Porque o conceito de reencarnação espírita não é igual, idêntico, o conceito de reencarnação do passado. Tem os complementos da doutrina espírita. Só uma observação, o texto de Kardec ele tem algumas filigranas e exige um estudo.
Novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Existe uma coisa original no espiritismo. Aqui eu posso notar, por exemplo, isso é diferente do budismo, que a reencarnação é para alcançar o nirvana. E às vezes a gente acha que tudo é a mesma coisa, não é. Não mais os assusteis. A língua de fogo está sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Todos escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E de pregai, convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criatura que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz exorta incessantemente a abnegação. Muita gente se afasta do Espiritismo por causa disso. Sobretudo, aqueles que deviam ser os maiores divulgadores, porque em outras religiões eles encontram um campo para o seu exercício da sua oratória, da sua liderança religiosa, com recompensas temporais. O Espiritismo não dá. Tem muita gente que deixa de ser espírita por causa disso. Pregarei os desinteresses aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos décadas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Passe mister que reguei com vossos suores o terreno onde ter de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas, e de pregai. Ou seja, não é tarefa fácil e rápida. Por todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, e de proscrever esse culto do bezerro de ouro, que a cada dia mais se alastra. A gente vê isso nos meios religiosos. Deus os guia, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. E de pregar, que as populações atentas recolherão de todas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos, cães e armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoradoras. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazer questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obter por vós mesmos. E de o Espírito de Deus os conduz. E muita gente que tem fenômenos mediúnicos fantásticos não acredita. Marcha, pois, avante, falando imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Toda a vida mais pesada que as maiores montanhas jazem depositadas nos corações dos homens. A impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheio de coragem, para remover dessa montanha de iniquidades que as futuras gerações poderão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Se em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Isso foi escrito há 150 anos. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre 2 mundos. E depois elevai a palavra divina. Aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta aprovação terrena, encontrais fervor e fé. E nós espíritas, frequentemente, nós desprezamos o público mais humilde, achando que o espiritismo é só para doutor. Isso é uma questão que o movimento espírita tem que rever. E esses receberão com hinos e gratidão e louvores a Deus a santa consolação que nos levarei. E baixarão a fonte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes estima. Arme-se vossas falanges de decisão e coragem.
Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera. Arai. E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho seguir a verdade. Se entre os chamados, aí tem uma pergunta. Se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos que se reconheceremos, pelos que se acham no bom caminho? Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levam consolo. Isso é importante, viu? Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis finalmente pelo triunfo dos seus princípios. Ou seja, não é pela faculdade mediúnica, pela facilidade da palavra, por quantas pessoas estão frequentando o centro espírita, por a pessoa ser um grande orador. Veja que os critérios são outros. Porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei são os escolhidos e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Outra chamada sobre as questões religiosas do nosso tempo, que tem sido palco de vaidades e ambições. Lida essa mensagem, eu gostaria de destacar o seguinte. Primeiro, a gente tem que tirar do nosso imaginário a ideia de que a missão do espírita é um choque cultural, mas nós nos comportamos assim. A nossa missão não é introduzir um novo produto no mercado da fé. Se for para introduzir uma nova religião para concorrer com as outras, para o homem do terceiro milênio, não serve, é mais do mesmo. Uma nova religião, com novos líderes, uma nova seita, para concorrer com os outros, é mais do mesmo. A humanidade já conhece isso. O que você quer como espírita? Abrir uma casa religiosa com umas ideias diferentes da casa religiosa da esquina, porque você é mais sabido que o pastor e que o padre. E a pessoa vai ter respostas com você que não tem lá. Venha para cá que aqui a grama é mais verde. O mundo já está cheio disso. A proposta não é criar mais um concorrente no mercado da fé. Mais uma religião. A proposta, aqui no início do texto, e muitos espíritas não se atentam a isso, é porque a vida é simples, mas é dura. Bem, primeiro, diz aqui que o ruído da tempestade vai arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas. Então, existe um velho mundo que está ruindo. Quando o presidente da nossa federação, André Luiz Peixinho, comenta que nós temos que ter uma identidade enquanto espíritas, ele pergunta o seguinte: o que é que o espírita tem diferente dos outros? Porque, se não for para ser diferente, não há por que ser espírita. Você vai frequentar o centro espírita, vai estudar espiritismo, fazer o EJA, para se comportar como todo mundo se comporta, só que com uma placa de espírita na testa? Vai brigar por causa do time de futebol, vai concorrer com o irmão da religião,
vai brigar por causa de política, vai pisar no pescoço do outro para subir na vida. As iniquidades do velho mundo. Não está dizendo aqui que o mundo está ruindo por causa das suas iniquidades? Então, inclusive, os assuntos financeiros envolvendo o nome de Deus, esse mundo que está ruindo na nossa frente aí, muitas vezes as pessoas sofrem normoses, né? Elas querem ser normais. E eu vou dizer para vocês aqui com todas as letras, o espírita não pode ser uma pessoa normal. Se for para ser normal, não precisa ser espírita. Olha, vocês querem ver como o espírita é anormal? Eu vou citar, ele está desencarnado. É um homem que eu tenho muito respeito, inclusive eu estou com a missão de biografar ele. Ou deixa eu botar no notebook no carregador. Seu Edelado foi prefeito de Teodoro Sampaio. Seu Edelado, por que você não se candidata a prefeito novamente? Não, Marcelo, não, meu filho. Ele é idoso, né? Não, ele desencarnou já. Me chamaram para uma reunião do partido para decidir como falar mal do outro candidato. Então, eu resolvi que eu não vou me candidatar. Isso é normal? Isso é ser espírita, gente. Eu estou falando de um homem que não aceitou ser candidato porque não queria participar de uma reunião do partido cujo objetivo era falar mal do outro. Mas o que eu vejo hoje no plano político é o contrário. São espíritas tentando levar o comportamento do mundo para dentro do centro espírita. São espíritas tentando levar a política partidária em criar espíritas de esquerda e de direita. Esses são os valores do antigo mundo, que conforme a mensagem do livro dos Espíritos, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, esse novo mundo está ruindo. Tem aqui na mensagem também que nossas vozes proféticas irão pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, olha só, e despregar o novo dogma da reencarnação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Parece que está se falando da velha reencarnação, da velha mente-psicose de Pitágoras. Mas esse conceito espírita, que a elevação do espírito se dá conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres, infelizmente, é uma novidade para a Terra. O que nós vemos em até outras vertentes reencarnacionistas é que as pessoas querem se elevar espiritualmente. Tudo bem, meditação é bom, eu medito. Meditando, acendendo incenso, botando cristal em casa, botando imagem, rezando a oração de São Francisco, rezando a oração de Bezerra, a corrente sagrada de Chico, frequentando o centro, frequentando o ashram, frequentando tal lugar. No mercado da fé, o que se propõe aí, se vocês percorrerem a internet, o que se propõe são uma série de receitas de elevação espiritual. Porque orando assim, meditando de outro jeito, vestindo branco tal dia, e até mesmo nós espíritas caímos nessa cultura, né? Não, eu vou me elevar espiritualmente.
Então, eu vou frequentar o centro, vou tomar passe e vou me elevar espiritualmente. Ou vou dar algumas cestas básicas e aí estou me elevando espiritualmente. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz a reencarnação sob outro prisma. A elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Isso é a elevação através do testemunho. Isso não é mais do que o cristianismo redivivo. Que você só se eleva exercendo sua missão, que não necessariamente é aquela medida que agrada a sociedade, porque para você ser um homem de bem perante a sociedade, basta pagar suas contas, né? Botou o filho no colégio, pagou as contas, e como diz o povo, não bebo, não roubo, não fumo, eu sou um santo. Que mal vai a um santo desse, né? Então, mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o critério de elevação espiritual é a execução da sua missão. E aí cada um tem uma missão. Isso é entre você e seu planejamento reencarnatório. A missão de cada qual é um problema entre você e seu anjo da guarda. E suportar as provas terrestres. O Espírito que escreveu a mensagem nos promete que as línguas de fogo estarão sobre as nossas cabeças. Aos verdadeiros adeptos do Espiritismo. Eu vou esclarecer isso aqui para quem não tem uma cultura bíblica para entender isso, né? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, é conhecido o evento de Pentecostes. No evento de Pentecostes, o Pentecostes é uma festa judaica, se não me engano, 50 dias depois da Páscoa, e os apóstolos estavam na praça pregando para várias pessoas, e o livro de Atos dos Apóstolos nos diz que desceram como línguas de fogo e eles se manifestaram mediunicamente, né? E cada um falou uma língua diferente. Daí surgem as tais igrejas pentecostais, que praticam o fenômeno mediúnico em suas dependências, né? E uma pessoa me perguntou, mas como é essa mediunidade da pentecostal? É simples. É a mesma mediunidade do centro espírita e do terreiro. Mas quando é dentro da igreja, é de Deus. Quando é fora da igreja, é o demônio. Então, os espíritos estão aqui nos alertando o seguinte: os verdadeiros adeptos do espiritismo não devem se assustar porque nós temos assistência espiritual. Os espíritos estão prometendo que as línguas de fogo, que são os espíritos do Senhor, estarão sobre nossas cabeças. Na Gênese segundo o Espiritismo, tem a questão da providência divina. Então, você quer fazer espiritismo sem espíritos? Ou, frequentemente, você quer fazer espiritismo até onde as suas forças aguentam? Ou até onde a sua capacidade dá? Ou até onde você visualiza que vai? E os espíritos? A gente se esquece dos espíritos. Você tem que fazer espiritismo até onde a sua assistência espiritual te manda. E você tem que ter assistência espiritual para isso. Não somos nós que determinamos. Está na Bíblia também. O Espírito sopra onde quer. Não somos nós que determinamos o tamanho do centro espírita. O tamanho da nossa ação de caridade. Os frequentadores que vão ter. Nós estamos a serviço de Jesus. É
difícil entender isso, porque nós espíritas, às vezes, queremos planejar tudo, nós queremos formatar o movimento espírita, o centro espírita, os grupos, segundo o que vai na nossa cabeça. E, frequentemente, nós desistimos da missão, muito frequentemente, antes de começar, porque você não sabe como vai terminar. Você não sabe para onde vai, você não sabe como vai ser. Você não sabe as pessoas que vão chegar para colaborar. E aí você não quer, você nem começa. Mas os espíritos estão dizendo aqui, olha, não vos assustei, e de pregar a palavra divina, porque os espíritos são, é chegada a hora em que deveis sacrificar sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Frequentemente, o espírita, ele dá, tempo é uma questão de prioridade, ele prioriza muita coisa boba sobre as obrigações do mundo. Tem todo um estudo no Evangelho sobre estar no mundo e sobre pertencer ao mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Se a Terra é um planeta de provas e expiações, e nós somos trabalhadores do plano da regeneração, sinto me informar, meus irmãos, nós não pertencemos a esse planeta. Por isso, perder tempo jogando conversa fora no bar, acredito que não está na nossa programação, por mais antipático que ele possa parecer. A humanidade se ocupa de um monte de futilidades. Nós temos que ter a exata medida do nosso lazer. Vai passar horas assistindo televisão, assistindo novela, jogando conversa fora. A gente tem que ter essa medida. Acredito que uma boa medida do lazer do espírita é uma opinião pessoal minha, forma as coisas, amigos para passear, dar atenção à esposa, mas sair em bloco de carnaval durante 3 dias e deixar o mundo sofredor chorando pelos cantos é uma coisa para repensar. Passar 30 dias na praia e não ir num centro espírita porque você está de férias, espírita de férias. Hã? A gente entende você passear, você tirar uma folga, mas você vai passar 30, 60 dias longe do espiritismo porque você tem 5 pós-graduação, precisa fazer mais uma. Essa questão das ocupações fúteis são para a gente refletir. É claro que nós não podemos ditar regra para ninguém. Porque cada ser humano tem sua missão. Né? E nós somos diferentes uns dos outros. Mas cada segundo na Terra é uma dádiva divina de trabalho e serviço. Então, nós devemos julgar perante nossa consciência e perante Deus sobre o uso do nosso tempo. Inclusive, o tempo que a gente fica nos grupos de WhatsApp falando mal dos políticos. Eu acho que é mais produtivo você sair de casa e fazer caridade. Tudo isso. Eu volto a dizer, nós não somos pessoas do mundo. O espírita não é um ser humano normal. O espírita é um espírita. E ele tem que se comportar como um missionário cristão. Inclusive, os nossos lazeres, eles devem ser construtivos.
eles devem alimentar a alma. Você está com sua família, você está com seu filho no shopping. É uma coisa, para passar uma hora com um colega de trabalho num restaurante, no bar, falando mal da vida dos outros, sinceramente, é um tempo que a gente poderia estar dando uns passos por aí, né? Ou numa leitura construtiva. Por isso que o Espírito fala que nossas ocupações fúteis, nossas ocupações fúteis. Diz, ele promete que conosco estarão os espíritos elevados. E diz aqui que o terreno não é fértil, né? Que a maior parte das pessoas não querem nos escutar, porque nós estamos exortando a abnegação. A humanidade terrestre está voltada para o prazer e para o lucro. É por isso, olha, tem muita gente que não entende. Então vamos ao choque de realidade. Se o Espiritismo tem as respostas, se o Espiritismo oferece cura de graça, se a gente está dando passe sem cobrar ninguém, se para ser espírita não precisa pagar dízimo, por que todo mundo, 50%, 90% das pessoas não se tornam espíritas? Porque as pessoas percebem, logo de saída, com 2 leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas percebem que para ser espírita é necessário assumir determinados compromissos morais. É por isso que eu, pessoalmente, isso é uma opinião pessoal minha, eu não vejo o Espiritismo como religião majoritária na humanidade. Pelos próximos séculos. Porque o Espiritismo nos convoca à abnegação. Aqui está dizendo, nos exorta incessantemente à abnegação. Ser espírita é tirar parte do seu tempo e do seu dinheiro para os outros. A religião espírita não paga salário. Não tem sacerdote espírita. Eu disse no início, frequentemente quem tem o mínimo poder de oratória, o mínimo poder de domínio do público e a mínima inteligência, opta por uma religião que possa ganhar dinheiro. Porque no centro, inclusive, eu vi vários médiuns deixando centros espíritas por causa disso. Para ser médium num lugar onde ele possa ganhar dinheiro. O espírita não pode ter vícios como... Aliás, nós temos vícios, mas os padrões morais da doutrina são elevados. O espírita não pode nem sair falando mal dos outros. E a sociedade sabe disso. Eu soube, outro dia, eu fiquei até espantado, faz alguns anos que eu soube disso. Eu não sei se vocês sabem. A sociedade espera do espírita um comportamento diferenciado. Tem coisas que as pessoas não esperam de um espírita. Tem determinados comportamentos. Por exemplo, pessoas já detectaram que eu sou espírita porque eu sou calmo. Eu sou calmo não porque eu sou um espírito superior, nem porque eu sou espírita, porque eu acho que o nervoso só faz piorar a situação. Então, até se um assaltante me apontar uma arma, é por filosofia, eu digo, calma, meu irmão, vamos negociar. Porque se eu ficar desesperado, já era, né? Então, não é porque... Aí as pessoas, você é calminho, você é espírita, né? Por isso que nós estamos pregando para ouvidos moucos. Sabe o que acontece frequentemente? A pessoa, na hora da dor, procura o centro espírita e não se torna espírita. Porque para tirar o obsessor, depois que o obsessor foi embora,
e você deu o passe, deu descarrego nela, esse negócio de abnegação, perdão e caridade, pelo amor de Deus, né? Então, ninguém está pronto para isso, né? O negócio é xingar o vizinho, passar por cima do concorrente. Imagine se eu vou me furtar ao prazer de fazer gozação com um colega que o time de futebol dele desceu para a segunda divisão. Né? Imagine um negócio dele. Imagine se quando o meu candidato perder a eleição, eu vou deixar de buzinar na porta do Jacu baleado. Né? Imagine se quando minha sogra falar mal de mim, eu vou simplesmente baixar a cabeça, ficar calado e procurar conquistar. Por isso que nós estamos pregando, o Espírito ele relata aqui, que nós pregaremos o desinteresse aos ávaros, a abstinência dos dissolutos, a mansidão aos tiranos. Então, a tarefa não é fácil. Ou seja, a semeadura é nossa, mas a colheita é de Jesus. E, sobretudo, no final, ele relata aqui as qualidades que faz reconhecer o verdadeiro espírita. Reconhecer-o-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Eu tenho uma amiga, quando ela me chama para falar no centro, eu digo a ela assim, olha, minha filha, tu pode me chamar 10 vezes que eu vou, falar de Jesus é fácil. Eu sou capaz de passar o dia inteiro falando de Jesus. Eu li os 5 livros da codificação, eu tenho assunto. Gente, para falar de Jesus, para falar de amor e de caridade, nossa, posso falar todo dia. Todo mundo fala todo dia. Para dar aula de espiritismo, tem dezenas de doutores na internet. Nos centros espíritas. Está cheio de orador, está cheio de palestrante. Está cheio de sabido, está cheio de espíritas sabidos no mundo. Tem um livro dos espíritos decorado e tal. Espiritualistas, com os mais diversos conceitos. Né? Cada um com o espiritismo moda da casa. Do santo tal, da doutrina tal, da seita tal. Para falar de paz e amor, o mundo está cheio. Mas os espíritos não passam pano, né? Como diria. Está aqui, olha. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Pelo seu amor ao próximo. Pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Isso devia ser uma regra para todas as religiões, mas se os outros religiosos ainda não se conscientizaram disso, às vezes eu divido o mundo entre os muitos que falam e os poucos que fazem. Está aí o verdadeiro espírita, o verdadeiro profeta. Você quer achar uma liderança espírita, um verdadeiro espírita? Não sou eu que estou dizendo, não. Está aqui. Comunicação de Erasto. Eu vou ler. Eu não preciso nem explicar isso aqui. Reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Pelo número de aflitos a que levem consolo. Pelo seu amor ao próximo. Pela sua abnegação. Pelo seu desinteresse pessoal. Está claro qual é o roteiro para ser espírita de verdade, né? Eu acho que, diante do tempo, essas fortes palavras do Espírito Erasto são autoexplicativas. Nossa missão não é sair por aí dando aula de espiritismo, nem dando aula de Jesus. Nossa missão
é dar testemunho do Cristo. Se a gente dá testemunho, os Espíritos estão com a gente e não precisa falar uma palavra. É claro que nós vamos continuar falando do Espiritismo. Quantas vezes vocês me chamarem para falar do Espiritismo, para ler um texto bonito deste, eu estou aqui, eu estarei 10 vezes aqui para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo todinho. Eu só rogo a Jesus, todos os dias, que me auxilie nos meus vícios e nas minhas imperfeições morais, para que eu um dia me torne um espírita de verdade e possa ser reconhecido pelas marcas que o Espírito Erasto está colocando aí. É tudo o que eu peço a Jesus todos os dias. Agora, quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Marcelo, boa noite, Agenor. Boa. Eu gostaria que você desse apesar de que você disse que é autoexplicativo, mas eu fiquei numa dúvida, sempre quando eu leio, eu fico nessa dúvida. Quando Erasto diz aqui que Deus destruirá aqueles que falseiam o espírito de sua lei e que fazem dela degrau para contentar a vaidade e a sua ambição. Você poderia dar uma clareada nesse contextualizar, por favor? Isso aqui você vai ler, deixa eu até procurar aqui no Google, para dizer o título certo. Deve ser um processo mais simbólico, né? Deixa eu ver aqui se eu acho o título do livro certo. De Herculano Pires. Nessa pegada aí, eu até achei aqui. Peraí. Porque o título dele resume isso aí que está dizendo. Deixa eu lembrar. Estou com o Google aqui. Pronto, achei. A agonia das religiões. Entendeu? Agonia das religiões. E de Herculano Pires. E tem outros livros sobre esse assunto. Ou seja, o velho mundo está desmoronando. O mundo racionalista e os jovens que não admitem a hipocrisia de hoje, a gente vê qual é a crise da transição planetária. A crise da transição planetária é que as instituições que mantêm a humanidade estão desmoronando uma por uma. Os poderosos estão caindo. E as religiões estão falindo. Estão abaladas nos seus alicerces. Então, sobretudo com a transição planetária, vai cair todo mundo. E está caindo. Está caindo na nossa frente, está acontecendo na nossa frente. Escândalos. Eu poderia falar de escândalos financeiros, escândalos sexuais. Esse pessoal está se autodestruindo na nossa frente todos os dias. E vai piorar. Porque essas estruturas do velho mundo não são mais comportadas pelo novo mundo. Porque o novo mundo é de pessoas instruídas, de pessoas informadas, sobretudo de pessoas sinceras. Então, as estruturas de poder instaladas em nome de Deus, baseadas na hipocrisia e na mentira,
vão todas ser destruídas. Né? Aqui diz que Deus vai vir e tal, e na verdade é o próprio homem que as próprias pessoas se autodestroem, né? Infelizmente, nós estamos assistindo esse espetáculo hoje, na nossa frente. Nós estamos vendo o velho mundo se destruindo. E como o novo mundo não surgiu ainda, as pessoas ficam desesperadas e confusas, porque os valores que devem nortear a nossa organização social de agora para diante não podem ser mais o valor do dinheiro e do poder e da força. Esse processo já começou na época de Carreira. É isso que o Espírito quis dizer. Vide um livro Agonia das Religiões, de Herculano Pires. Marcelo, é Alberto. Boa noite, Oi. meu querido. Boa noite. Ô, Marcelo, será que existe algum perigo do espiritismo virar uma doutrina da moda? Eu vou... Doutrina da moda já é, viu? O espiritismo já é a doutrina da moda. Já sabe a moda que ele quer se referir, né? É o modismo. Ela vai ser universalizada, vai ser para quase todo mundo. Agora, eu entendo assim, às vezes a gente procura moda e ela geralmente ela é passageira, né? É periódica. Será que tem algum perigo assim do espiritismo, ela virar uma doutrina da moda, onde as pessoas se utilizem dela só para poder se beneficiar, tirar vantagem? foi o primeiro momento que surgiu as mesas girantes, modismo. Só que Kardec apareceu com a inteligência dele e botou ela para frente. Porque se ele não aparecesse, nós ficaríamos no salão só para ver reuniões frívolas. Modismo. É o meu modo de pensar. Marcelo, que conclua, por favor. Desculpe interromper, Marcelo. Isso está acontecendo, né? Inclusive, pessoas que não são comprometidas com os princípios espíritas estão se dizendo espíritas e estão ganhando dinheiro com o espiritismo. Porque em determinados meios, sobretudo nos meios mais cultos, é chique ser espírita. A gente vê, gente, tem muito livro dito espírita, muita psicografia. Olha, o mercado editorial espírita já é uma realidade. Tem muito livro espírita, entre aspas, no mercado, cuja única função é dar dinheiro para os seus escritores. O espiritismo é a doutrina da moda. O espiritismo no Brasil é a doutrina que mais se expande entre as pessoas mais cultas, que mais vende livro. Já tem gente, inclusive determinados médiums, eu não vou citar nomes, tem obras mediúnicas no nosso meio que é só para arrecadar dinheiro. Mas Kardec trata sobre esse assunto. O bom do computador é porque eu posso pesquisar. E como eu não sou metido, aliás, não muito, né? Então, eu vou pescar mesmo, eu vou me dar, para dar a fonte certinha. Eu vou dar a fonte certinha. Kardec versava sobre isso que vocês estão falando. Obras póstumas dos cismas. Kardec fala em obras póstumas. Na Revista Espírita também de 1868. Mas vocês podem vir aqui, mas eu sei o conteúdo, né? Vocês podem vir na Revista Espírita de 1868, em obras póstumas, tem algum lugar também que Kardec trata no Evangelho segundo... Aqui, achei. No Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou pegar o trecho aqui
de Kardec. Já que eu posso pescar, vamos pescar. A tecnologia é uma coisa maravilhosa. E eu vou dizer para vocês por que o espiritismo vai progredir apesar dos espíritas, né? Apesar de eu achar o preço rapidinho. Senão, porque eu lembro bem o que está escrito. Mas eu queria dar, eu não vou conseguir dar a página agora. É o seguinte. Nós temos que lembrar que os patronos do espiritismo são os espíritos. Quando Kardec trata dos cismas. E que se uma ideia errada for introduzida no meio espírita, os espíritos nos outros centros se manifestarão. Quando trata do cisma. Então, se surgir o espiritismo da moda para agregar gente, o espiritismo light, os espíritos vão continuar falando da verdadeira doutrina de Jesus, aquela da abnegação, da renúncia e da caridade. Kardec chega a dizer que se todos os livros espíritas forem queimados, o espiritismo continuará vivo. Porque ninguém pode queimar os espíritos. Então é o seguinte, vários movimentos modistas vão surgir no meio espírita. Cismas vão surgir. Conceitos errados vão surgir. Lideranças viciadas vão surgir. Só que os espíritos sempre vão restabelecer a verdade. A garantia do futuro do espiritismo são os espíritos. Como o espiritismo tem os médiuns têm um canal aberto, e como nós temos liberdade de pensamento, e os espíritas debatem uns com os outros, qualquer distorção que acontecer no meio espírita, os próprios espíritos vão combater através de outros médiuns. Porque a doutrina espírita tem esse debate livre de ideias. E os espíritas, ao contrário de outras religiões, eles têm esse contato direto com o alto. Por que outras religiões não têm? Porque tem o sacerdócio e os próprios sacerdotes privam os adeptos da religião de terem contato direto com os espíritos. Não é porque nós somos melhores, não. Então, mesmo que surja o espírito da moda, os espíritos sempre vão restabelecer. E como a tendência da humanidade é o progresso, e a tendência da humanidade é que os espíritos se tornem cada vez mais inteligentes e moralizados, como diria Allan Kardec, também outro texto aqui que eu não lembro agora, mas eu sei, chegará o dia em que o espiritismo será conceito comum. Nós poderíamos até, hipoteticamente, prever a morte do espiritismo por falta de utilidade, porque quando todo mundo se enxergar enquanto espírito, todo mundo entender a reencarnação, todo mundo entender a lei do amor, talvez o espiritismo não seja nem mais necessário na Terra. Talvez seja tão claro como o sol que está no céu. E Kardec diz que a tendência é essa. Né? Obrigado, Marcelo. Mais alguém aí gostaria de esclarecimento? Estou dizendo, esse espiritismo de modismo, Herculano Pires diz no livro Agonia das Religiões, se nós tivéssemos o prejuízo nosso do espiritismo, é com espírita de sistema. Então, o prejuízo maior que a gente até é esse, né, Marcelo? Porque esses espíritas, eles apresentam e conservando as suas ideias, mas só que o espiritismo é progressista e vai renovar de acordo com as descobertas que surgirão. Então, isso a gente não corre esse risco desse modismo, não, viu? O irmão conhece um livro, tá vendo?
Me Eu conhece. tenho. É essa tese aí. Sabe, No Marcelo, livro dos Espíritos também, né? eu, eu acho que o espiritismo nunca vai ser o modismo, você sabe por quê? Porque nós temos que mudar nossa conduta, nós temos que aprender a perdoar, até amar, porque se a gente pensar, a gente não sabe amar aquele amor que Jesus nos pede. Então, eu acredito que o espiritismo, ele modifica as pessoas como, assim, muitas coisas hoje, eu acredito que eu sou melhor por frequentar o espiritismo, frequentar centros. Eu vou para a praia também, fico 15 dias, faço o evangelho, mas não frequento o centro. Entendeu? Ainda estou nessa. Mas eu acredito que ele modismo, eu acredito que ele não vai ser não, porque ele pede muito assim, mudança de conduta. Sabe? Você tem que mostrar realmente, que nem você falou, que nós somos diferentes no dia a dia. E as pessoas falam, vê essa diferença na gente. E somos cobrados também. Porque muitas vezes, quando você fala alguma coisa, você faz a primeira coisa que a pessoa fala, o que, que é? Ué, você não é espírita? E a gente fala, só, mas a gente é, e a gente, espírita a gente está tentando ser, né? Eu acredito que eu não vou ser esse espírita que, assim, que você falou aí, que a gente tem que ser. Eu acredito que eu não vou ser, que eu vejo novela, vou para praia, vou para casamento, vou para final de semana com os amigos, mas eu tento levar o espiritismo para onde eu vou, entendeu? Comigo. Porque teve uma passagem de Chico e de Emmanuel, que ele entrou lá na casa, no lugar das primas, né? Aí ele falou, mas Chico perguntou para o Emmanuel, ele falou, importante não é quando você entra, importante é como você sai. E eu penso assim também, sabe? Eu estou tentando ser espírita, mas assim, ainda com tudo isso que você falou, né? Que de ano, passa o mês na praia, faz o evangelho, mas não frequenta o centro, e às vezes se reúne, sabe? Às vezes joga uma Olha que na conversa praia fora, tem assim. espírita, viu? E é isso. Lá em Caixa Prego tem centro, viu? Não sei qual é a praia que você vai. E é isso. Eu acho que ela não conhece Caixa Prego, não, Marcelo. Ela é de São Paulo. Não conheço mesmo. O que, que é? O que, que é? Ah, Itaparica. É uma praia na ilha de Taparica, diz. Eu amo praia, né? Não conheço mesmo. Não conheço, não. Eu falo lá todo ano. Lá o martelo não tem vez. Eu conheço uma pessoa que, quando fala uma coisa assim que ela não conhece, ela pergunta, é de comer ou de passar no cabelo? É mesmo. É Dionísio que fala assim, seu Érico. Praia Quando ela não conhece uma coisa, fala o nome para ela que ela não conhece, ou você explica o que é, ela diz, isso é de comer ou de passar no cabelo. Marcelo, eu gostaria de explorar um pouco mais o assunto que a Genô trouxe à tela sobre o seguinte. Se você puder me esclarecer, eu agradeço. A passagem que está no Evangelho diz assim, ele, com E maiúsculo, significando que é Deus, destruirá aqueles que falseiam o espiritismo dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. A vaidade e a ambição são elementos nocivos à humanidade. Nos centros que a gente encontra pessoas vaidosas, ambiciosas, como se comportar perante esses espíritas? O que fazermos? Como nos defendermos? Inclusive, uma coisa que é muito séria nesse caso aí, são as mulheres. As mulheres no centro espírita são muito visadas por pessoas vaidosas, por pessoas ambiciosas, inclusive pelo assédio, né? Eu hoje mesmo recebi uma ligação de uma pessoa que estava se queixando disso. E aí eu fiquei preocupado, de poxa, por que nossos centros espíritas, dentro dos centros ainda existem espíritas com essas vaidades, com esses desvios de comportamento? Como que a gente se defende disso? Como que a gente se defende desses falsos profetas? O que é que você sugere?
Porque é o seguinte, existe no meio espírita, porque nós conseguimos eliminar quase completamente do meio espírita a expectativa financeira, né? Porque realmente nós, profilaticamente, nós preventivamente, doutrinariamente, nós não damos dinheiro a ninguém, via de regra, né? Então, nós eliminamos quase completamente no nosso meio essa questão de ambição financeira. Ainda que algumas pessoas adentrem no nosso meio e ainda consigam dar golpes nesse sentido, né? Ainda, né, nós não estamos isentos disso, mas os espíritas não aceitam pagar salário para ninguém. Então, qual é a moeda mundana que transita grandemente entre nós? É a vaidade. Esse valor mundano ainda transita entre nós com facilidade, porque nós somos assim. O que é isso? Você vê que eleição de determinados cargos espíritas é disputada a ferro e a fogo. Às vezes dá até questão na justiça decidindo quem é que vai presidir o centro. Os cargos. A questão mediúnica. Um dos maiores desafios para a vaidade é a mediunidade, né? O centro espírita tem o tal do médium principal. E aí, meu amigo, tudo que vier por esse médium é a verdade e a vida. Ou determinadas posturas de determinados dirigentes. Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que os maiores vícios da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Então, você acreditar que os frequentadores espíritas, que os dirigentes espíritas estão isentos de orgulho e de egoísmo não condiz com a realidade. A única ilusão pior do que essa é você acreditar que você está isento de orgulho e de egoísmo. Essa seria uma ilusão pior ainda, né? Então, logicamente, nós vamos ver nos centros espíritas certas situações que são simplesmente a fogueira das vaidades. O tempo todo. Porque nós somos humanos, né? É impossível você entrar num centro com 20, 30, 40 pessoas e você não tem nenhum conflito por causa de vaidade. Por causa de orgulho ferido. Talvez se você deva se avaliar se é possível você ter passado a vida toda sem nunca ter sentido o seu orgulho ferido. Então, simplesmente sobre a pergunta feita, como nós devemos combater, nós não devemos combater. Nós devemos combater o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos problemas de caráter. Sobre os problemas de caráter dos outros, a gente perdoa, convive e administra. Quem sou eu para combater a vaidade de alguém? Se a pessoa se acha o suprassumo da humanidade porque é presidente do centro, paciência. Você não vai combater. Né? Você Marcelo, pode se candidatar na próxima eleição. Marcelo, eu não usei o termo combater, não. Eu falei defender. Como defender. que nós vamos nos defender. Ainda uso a mesma. A defesa é o silêncio e o trabalho. Eu não bato boca com ninguém. Não disputo nada com ninguém.
Não disputo com ninguém para ver quem tem a razão. Se o cara quer fazer o trabalho do jeito dele, deixa ele fazer. Se ele me expulsar do centro, eu procuro outro centro, sem falar coisa alguma. Eu acabei de passar por isso. Né? E eu não disse uma palavra, eu não fiz meu protesto, eu não fiz nada. Eu obedeci, baixei a cabeça, continuei amigo da pessoa, servindo a instituição e executando o trabalho que não me deixaram executar lá em outro lugar. Minha defesa é o trabalho. Se falarem mal de mim, se não gostarem do jeito que eu vejo o espiritismo, se acharem que eu estou errado, minha defesa é isso aqui, ó. Está aqui escrito. Vou voltar ao texto. Aqui, ó. Reconhecer-o-eis pelo número de aflitos que levem consolo. Então, você continua trabalhando. O mal se destrói por si mesmo. Se o irmão está um poço de vaidades, as pessoas vão se afastar do centro dele. A liderança da pessoa vai se esvaziar. A pessoa frequentemente se autodestrói sozinha. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que nós só devemos denunciar o mal quando esse mal estiver prejudicando a coletividade e for necessário denunciar o mal. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente só denuncia quem pratica publicamente quem faz o mal se for para defender a coletividade. Se não precisar, silencia e trabalha, meu irmão. Baixa a cabeça. Silencia e trabalha. E entrega aos bons espíritos, porque espírito existe e Deus existe. E a minha defesa é Jesus. Quem me protege de toda situação. Às vezes a gente está num trabalho no centro espírita, outros vêm para destruir o trabalho, para prejudicar. Eu silencio e continuo trabalhando e espero por Jesus. Né? Faço minhas boas relações com meus colegas de trabalho, converso situações, peço sugestão, escuto crítica. Posso até conversar com a pessoa, meu irmão, não é assim desse jeito e tal. Você está errado. Se tiver espaço para isso, né? Mas no coração, o trabalho não é meu, o trabalho pertence a Jesus, Jesus que cuida de tudo, e eu continuo trabalhando em qualquer situação, mesmo em situações que eu acho errada, mesmo sob diretivas que eu não concorde, continuo trabalhando. Se a direção, por vaidade ou por alguma coisa, disser que tem que ser do jeito deles, eu faço do jeito deles. Porque a minha defesa é o Evangelho. É amar, trabalhar, praticar caridade, não entrar em discussões estéreis, não bater cabeça, não bater... Mas acredito, Marcelo, que deve defender a crítica, né? Porque a gente ser criticado por pessoas que não têm qualidade de cultura nem bom senso, a gente não pode baixar a cabeça porque é espírito. A gente tem que ter... Eu vou me dar... Hein? A gente tem que também qualificar esse nosso ponto de vista para que as pessoas respeitem as qualidades que a gente está fazendo. Por isso que a crítica ela é necessária quando alguém que critica sabe o que está criticando. Eu vou lhe dizer o seguinte. Chico Xavier estava sofrendo pesadas críticas dos espíritas. Eu sei. Né? E pesadas críticas da imprensa brasileira. A revista O Cruzeiro publicou uma reportagem sobre ele, colocando ele como impostor. Tirou até uma foto dele na banheira. E ele inocente, né? Chico, né? Ele foi derramar lágrimas com Emmanuel. E agora, Emmanuel, o que é que eu faço? Chico,
não faça nada. Silencia e trabalha. Ó, meu irmão, não jogue pérolas a porcos, não. Continue trabalhando. Você, se a pessoa está aberta ao diálogo, é um amigo seu, ou é uma pessoa que você possa conversar com ela e trocar ideias, fantástico. Se a pessoa só quer criticar, não está aberta ao diálogo, ela quer destruir sua reputação, não perca seu tempo. Continue trabalhando. O trabalho, a caridade é a defesa do cristão. Chico foi um dos espíritas mais criticados por todo mundo. E Emmanuel disse, Chico, silencia e trabalha. Então, essa é a minha filosofia. Se eu ouvir uma crítica de um irmão meu que está querendo chamar atenção, um erro meu, se eu for participar de um debate intelectual qualificado, uma discussão de estudos, eu vou responder, eu vou redarguir, eu vou fazer acontecer. Agora, contra pessoas que querem destruir, eu sinceramente, eu não vou perder meu tempo. Vai. Agora você fez uma comparação que você colocou Chico. Chico é um bom espírito. E aqui é a missão do espírita, que somos ainda nós nessa caminhada. Então, Chico não vale não, viu? Pegou pesado, porque não valeu essa, para mim não valeu não. Não valeu, a condição de Chico não é a de Agenor, de Marcelo talvez, e a dos demais. Se então, Chico não vale, e quando eu começar a citar Jesus? Referência, modelo. Referência, modelo como Jesus, mas precisamos caminhar muito para exercer, porque nós estamos mais perto do início do que chegar perto de Chico, viu, velho? Pronto. Verdade. Marcelo, o pensamento doutrinário realmente é esse que você coloca. Eu concordo em parte, porque adoto também essa posição de Agenor, de que é difícil a gente fazer aqui, porque a gente não está ainda com a evolução, né? Nem que alcance o visual de Chico, quanto mais fazer como ele fez. Então, para a gente se torna um pouco mais difícil, porque não temos ainda este avanço. E quanto à questão da defesa, eu acho que não custa nada, de vez em quando, a gente alertar o irmão, que também, de certa forma, é uma caridade. Se você identifica um irmão em equívoco, independente de ter proximidade ou não, independente de ter acesso a ele ou não, eu acho que é um direito e um dever do espírita chamar a atenção. Agora tem de ter o cuidado para não criar o embate. Então, de repente, as pessoas podem se aborrecer e criar um embate maior, aí não vale a pena. Mas se for a título de despertar, eu acho que a gente teria essa tarefa como espírita. E a pessoa tem o direito de aceitar ou rejeitar, né? Exatamente. Pode tentar lhe convencer a que não está errado, aí é a hora de você parar. Deixa ele seguir. Aí é a hora de não ter mais diálogo, porque exatamente, ela também tem o caminho dela, tem o discernimento dela. A gente aí vai aplicar a parábola do a cada um segundo as suas obras, né? Se ele prefere assim, siga em frente. Mas se eu puder ajudar, dar uma puxadinha para ele sair da lama, eu acho que é interessante pensar também nesse Agora me pareceu, Érico, que você colocou dentro dessa pergunta para Marcelo, alguma coisa ou eu vi mal a respeito de assédio? Porque está na vaidade também, o assédio, a vaidade é que traz a pessoa a se deslumbrar, né? E Marcelo respondeu, até dentro de um viés interessante, né? Que pelo menos como eu entendi, que a moeda de troca no espiritismo não é o dinheiro. Então teria de ter uma outra via. E aí a gente pode fazer a adaptação de que o assédio seria uma moeda de troca. Pelo menos eu entendi nesse viés. Não sei se estou enganado, Marcelo. Sim, porque tem muita questão de vaidade, de ego. Tem muita gente alimentando o ego dentro do centro. Então, eu não entendi que tipo de assédio você está falando, mas acho que não precisamos entrar nesse detalhe. Mas tem muita projeção egóica dentro
do centro. Às vezes as pessoas projetam suas frustrações, sabe? E querem se realizar pela sua liderança ou pela sua autoridade no centro. Nesse sentido aí, acontece. Mantenhamos-nos vigilantes. Fica com o palestrante o encerramento. Então, é com você, Marcelo. Nosso grupo agradece muito sua presença. Fique à vontade com a oração de encerramento. Nós vamos pedir a Jesus, nos bons espíritos que norteiam a nossa missão na Terra, conforme trabalhadores da última hora, os divulgadores e defensores das realidades eternas, no momento evolutivo em que se encontra a humanidade hoje. Que os nossos espíritos protetores consigam nos incentivar a estar à altura das nossas responsabilidades. E que a luz do Divino Mestre nos oriente em direção ao amor e à caridade. Assim seja.